Romanos capítulo 7, versículos de 1 a 13. Romanos capítulo 7, versículos de 1 a 13. Bom dia, meu irmão. Romanos capítulo 7, versículo de 1 a 13. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus, que é viva, eficaz e permanece para sempre. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamado adúltera, se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se bom em modo? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pelo pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Amém? Santíssimo Deus e Pai, Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por esta oportunidade de falar e agradecer o Teu nome, Senhor. Obrigado pelas maravilhas e pelo Teu cuidado para conosco, Senhor. Rogamos e agradecidos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós começamos no versículo 1 do capítulo 7. Não sabeis, vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Irmãos, o apóstolo Paulo faz uma explanação, faz um resumo aos conhecedores da lei. Ele diz: falo, pois falo aos que sabem da lei. Ora, se eles conheciam a lei, certamente eram sabedores que a mesma havia sido ou haveria de ser abrogada. O que é abrogado? Vocês lembram? O que é abrogado? Abrogada é abolida, extinta, fora de uso, tornada sem valor. Mas a Bíblia diz que a lei foi abrogada? Vamos dar uma olhadinha em Hebreus capítulo 7. Versículo 18 e 19. Amém? Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou,
E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. A lei foi cumprida por Deus. A lei, quando Cristo veio, ele não veio abolir, sim cumprir. Só teve um homem que cumpriu a lei: Jesus Cristo. Todos os demais homens pisantes na terra não conseguiram cumprir a lei. E jamais haverá um outro homem que possa cumprir. Podemos vislumbrar que a lei estava viva, ela estava em perfeita harmonia, enquanto Cristo não tinha vindo. Porque a lei é a sombra das coisas que virão. A lei era para justificar o homem, mas justificou algum? Não, porque a lei estava enferma na carne. Não tinha como você se justificar através da sua carne. Então, meus irmãos, a lei tinha domínio sobre o homem quando ela estava jogando, estava valendo, estava, como diria quando eras pequeno, agora é na vera. Hoje a lei não é mais para ser cumprida, porque ela foi abolida por Cristo. As pessoas, uma misturada grande, uns misturam de um jeito, outros de outros, para tentar. O que acontece com a religião em si? Pegar parte da lei, parte dos cultos pagãos e parte dos cultos cristãos. Aí juntaram tudo e deu a religião. Aí eles usam uma parte da lei para uma coisa, usam parte, por exemplo, o catolicismo usa sacerdote, que é o padre. O sacerdote não existe mais. O nosso sacerdote quem é? Jesus Cristo. O sacerdote é eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então não temos sacerdote. E com relação a viver vida eterna, toda vez que eu coloco qualquer uma vírgula sequer da minha salvação voltada às obras da carne, eu estou expondo Cristo ao vitupério, tornando a morte dele vã. Ora, se fosse necessário ser salvo, se fosse possível ser salvo por nossas obras, não é necessário que Cristo morresse. Por isso que a lei foi abrogada. E ele continua a explanação, versículo 2 e 3. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. O apóstolo Paulo continua a sua explicação sobre o fim da obrigatoriedade da lei. Ele faz uma contextualização, expondo aos irmãos lá de Roma que seria impossível a salvação ser advinda da graça e por intermédio das obras. E ele faz nesse contexto caracterizando como se eu for salvo por obras, eu estou adulterando. O que é pescar adultério? Isso é adulterar. Adulterar é você tornar alguma coisa contrária ao que é o normal. Se eu estou dizendo que eu sou salvo por Cristo e por obras, eu estou adulterando a doutrina de Cristo, a doutrina eterna da graça de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando eu digo que minha salvação é obra da minha obediência ou das obras que eu fiz, eu estou adulterando. Eu seria um adúltero. A lei mosaica, meu irmão, não permitia que a mulher casasse, a repudiada casasse novamente. Por isso, ela estava presa ao marido até a morte do marido.
E isso aí é o mandamento de Deus, viu? O repúdio foi permitido pela dureza do coração dos homens, viu? Cristo diz isso: pela dureza dos vossos corações, Moisés permitiu o repúdio. Mas no princípio não era assim. Alguém já teve aqui, por exemplo, isso aqui é uma cicatriz. Lembra do cortar com a porta com o veio da porta? Mas se eu tirar um pedaço da minha carne, não vai ficar uma cicatriz grande? A Bíblia diz que o homem deixará sua casa, seu pai, sua mãe, se unirá a uma mulher, e ambos tornarão uma só carne. Tira 50% do teu corpo aí para tu ver o tamanho da dor que vai ser. Então o homem não pode deixar a mulher, e eu não posso deixar Cristo, a graça de Cristo. Simplesmente assim. Porque a mulher, o marido morreu, ela está livre. A lei morreu. Nós estamos livres. Livres para quê? Para que estamos livres? Livres para viver por e para Cristo. Por favor, Colossenses 3. Versículos 3 e 4. Depois Romanos 6, 10 e 11. Colossenses 3 e 4 nos diz: porque já estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quanto a Cristo, que é a nossa vida, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Nós morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Romanos 6, 10 e 11. Porque quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O vive, meus irmãos, diz capítulo, versículo 1, pode ser tanto para a lei como para o homem. Porque nós éramos mortos e passamos a viver em Cristo Jesus. Amém? Voltando a Romanos 7, versículos 4 e 5. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Para darem fruto para a morte. O crente está morto para o pecado e vivo para Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2,20 nos diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus irmãos, estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. O crente não pode imaginar-se que a sua salvação pode ser fora de Cristo. O crente não pode imaginar que você tem condição de, fora de estar em Cristo, ser um salvo. Mas todo mundo diz que está em Cristo, está crendo que Cristo existe. E estar em Cristo é jogar-se, submerger-se, jogar-se totalmente para dentro de Cristo. Submergidos em Cristo, mergulhados em Cristo, batizados, jogados dentro de Cristo.
O salvo, irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo, que habita no crente, recebemos também uma nova e a verdadeira lei. Que lei será essa? Nova e verdadeira lei. Que lei será essa? Romanos capítulo 8, vamos dar uma olhadinha, versículo 2 apenas. É a lei do Espírito de vida. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida, a obra do nosso Salvador Jesus Cristo, desfez a ação da lei e dos mandamentos, a qual fundamentava-se em coisas o quê? Temporais, em coisas voltadas apenas para a satisfação da carne. Que não era capaz de aniquilar a inimizade existente entre Deus e o homem. Nós somos salvos porque Cristo entrou dentro de nós através do seu Santo Espírito e desfez a inimizade que tínhamos com Deus. A lei, meus irmãos, mostrava o quanto nós éramos inimigos e distantes de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 15 e 16. Efésios 2, 15 e 16. Na sua carne, na carne de quem? De Cristo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que constituía em que? Ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos, um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Eu só deixo de ser inimigo de Deus quando eu estou em Cristo Jesus, quando eu estou mergulhado em Cristo Jesus. Em Colossenses 2, nós conhecemos muito essa passagem, 13 e 14, temos mais uma certeza de que estando em Cristo, o crente está salvo, não estando em Cristo, está perdido. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Irmãos, quando nós escutamos estas passagens, nós temos uma segurança eterna. Quando nós escutamos as passagens, nós nos deleitamos e nos recreamos e nos alegramos pela palavra de Deus, que para mim não há mais condenação. Agora, o espírito do erro, do engano, introduz na mente das pessoas que eu poderia, por não ter mais condenação, me dedicar às obras da carne. Mas é justamente ao contrário. Quando estávamos na carne, produzimos frutos para morte. Ora, se eu já fui resgatado da carne que produzia fruto para a morte, então não devo permanecer no fruto para morte. Pelo contrário, eu devo mortificar, eu devo sepultar, eu devo crucificar a concupiscência que há em nós. E não só a concupiscência, mas também as paixões da carne. Por favor, Gálatas, porque tanto a carne, a concupiscência dos olhos, o olhar, elas combatem contra a tua alma. Gálatas capítulo 5, versículo 14, versículo 24, perdão, e depois 1 Pedro 2, 11. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências.
concupiscências. Os que são de Cristo crucificam naturalmente. Irmãos, você vai deixando as coisas da carne naturalmente. É triste quando um crente é um crente carnal. Existe, viu? Eu não estou dizendo aqui que nós às vezes não nos cedemos aos encantos da carne, mas nós não vivemos mais para isso. E antes nós vivíamos para produzir fruto para morte. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amém? Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhas das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Irmãos, a nossa certeza de salvação, a nossa certeza na soberania de Deus, não nos tira a obrigação de nos abster das concupiscências carnais. Não nos tira a obrigação de lutar contra aqueles que combatem contra a nossa alma. Nossa alma não irá perecer, mas nossa alma pode perder a comunhão, perder a proteção que Deus nos dá. Um crente entregue a Satanás para a destruição da carne é pior do que o incrédulo, viu? Porque o crente é conhecedor da palavra. A Bíblia própria nos fala que tinha o tempo da ignorância. Irmãos, aqui todos que estão aqui vieram de famílias tradicionalmente católicas. E a gente fazia as coisas para cá, achando que estava fazendo para vou viver a minha vida, porque eu também vou aproveitar que eu sou filho de Deus. Muitas vezes a gente falou isso, porque vou me esbaldar, porque eu também sou filho de Deus. E eles, como nós fazíamos, por isso que eu não aponto o dedo, porque eu fazia. Mas a onisciência de Deus é tão linda, e se nós adivinhássemos de que eu vejo, já vazava tudo, né? Eu perdia tudo quanto tinha, Ou não, tem uma conversa, irmão, de uns sábios, um mestre sábio e um seu aprendiz. E ele disse: mestre, jovem, qual é o dia para eu me arrepender? Para salvar da minha salvação? Filho, é o último dia da sua vida. Aí o aprendiz disse: mas mestre, como é que eu vou saber meu último dia de vida? Aí ele parou, pensou um pouquinho, disse: então se arrependa-se hoje, porque ninguém sabe, né? De repente você acha que vai viver 200 anos, vive um ano. De repente você acha que vai morrer amanhã e vive. Como eu citei, né? Porque na ignorância diz: não, se eu tivesse que eu morrer amanhã. O ignorante ia aproveitar. Eu vi uma reportagem. Eu vi uma reportagem de um cidadão, um deputado federal, cabeludo, que ganhou o Big Brother, e ele disse num programa de televisão que se o mundo fosse acabar, o que você faria? O tempo que ele usou, eu transaria com todo mundo. Olha mesmo, é o mundo. Mas ele está na natureza normal, no curso natural da carne. Não tem como ser outro, gente. E nós também estaríamos, se ele não fosse crente, soubesse que ia morrer amanhã, ia querer aproveitar a morte, né? Que não é vida, aproveitar a morte, né? Por isso que nós temos que combater as coisas que podem destruir a nossa alma. Amém? Voltando a Romanos capítulo 7, versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Primeiro, mas agora nós temos sido libertados da lei,
tendo morrido para quê? Para o pecado. Aí você morrer pelo pecado, quer dizer que eu não peco mais? Não. Tu morreu para a culpabilidade do pecado. O pecado não tem mais ação sobre o crente. E quando se diz isso, as pessoas, como diz o irmão Neto, deixa eu orar pelo irmão, as pessoas dão a mão na cabeça. Quer dizer que não peca? Não, pecamos. Mas a ação, nós estamos no quê? Retidos para quê? Para condenação. Nós somos libertos da nossa prisão. Nós somos livres, irmãos. Livres em Cristo Jesus. E as pessoas legalistas, os perdidos, os religiosos, eles não entendem, porque não receberam a lei do Espírito de vida. Como é que eu quero que uma pessoa que não recebeu o Espírito Santo entenda uma coisa que só o Espírito Santo pode capacitar? Como eu posso querer que irmão Wilton faça uma fórmula química se ele não é químico? Como é que eu vou pedir a Luciana que faça uma casa se ela não é pedreiro? Como é que eu quero que um descrente, uma pessoa que não recebeu o Espírito Santo, entenda uma coisa que só o crente entende? Eu não posso condená-los. Eu tenho que pregar o amor de Deus para essas pessoas. Julgar é muito fácil, irmãos. E nós temos por natureza julgar. A gente olha para os outros, a gente tem tanto defeito nos outros, né? Eu nunca olhei para mim e vi um defeito, mas nos outros para ver, né? Vamos olhar primeiro para a gente. Julgar é fácil demais. Vamos parar e julgar retamente, com a reta justiça. Aí você não julga ninguém, porque você vai ver que você é um réu, um pecador igual a eles. A tua diferença é o que Cristo fez por ti. Então preguemos o amor de Cristo aos perdidos, amém? Quando Paulo afirma que devemos servir a Deus em novidade de espírito e não na velhice da lei, ele está se referindo à lei judaica. Não está se referindo às sagradas escrituras, porque tem a lei dos hebreus teve um único propósito. Qual foi? Demonstrar pecaminosidade do homem. Pecaminosidade do homem. E para fazê-lo entender que era impossível cumpri-la. O homem sabia, o judeu sabia que não conseguia cumprir a lei. Por isso que existiam quem? Os fariseus, que eram doutores na lei. E a Bíblia diz que a eles colocavam o fardo nas costas dos pequenos, que eles não pegavam nem com a própria mão, porque eles não sabiam que era impossível cumprir a lei. Então a lei mostra que somos pecadores mortos. E você achar que está morto, estando vivo, é algo estranho, né? Se você, irmão João, que era um exímio dançador na época dos anos 60 do caoba aqui, era o rei do como era as danças que tinha nos anos 60? Tchá-tchá-tchá. Olha, o rei do tchá-tchá-tchá, irmão Hilton lembra. Se eu dissesse, irmão João, na hora que ele estivesse lá rodopiando no meio do salão, você está morto, tu é doido, eu estou vivíssimo. Morto está tu. Oxe, a gente não achava que estava morto, mas nós estávamos mortos em pecados e ofensas, vivendo, servindo à vontade da carne e do pensamento. E quanto mais você vivia isso, mais se aprofundava nele. Meus irmãos, há uma corrente, eu já ouvi pessoas falando sobre isso. A lei mata. A lei mata, o Espírito vivifica. Tem que fazer as coisas no Espírito. Porque eles usam
2 Coríntios 3,6, que nos diz: os quais nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Está só dizendo o seguinte, que a letra é a lei. Está dizendo que o Velho Testamento morreu, que nós ministramos agora um novo testamento. O testamento de quem? De Jesus Cristo. Da obra e graça de quem? De Jesus Cristo. O qual nos fez também capazes, quem? Deus, de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Os homens desse sistema colocam na cabeça das pessoas. Tem um irmão que nos dizia o seguinte, ele fazia parte de, não lembro, acho que era a Assembleia de Deus, e disse que ele começou a ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia, começou a... Aí foi falar com... Era um presbítero. Fulano, por que isso assim? Irmão, tenha cuidado. Você está se aprofundando demais na letra. A letra mata. Olha mesmo? O Espírito que vivifica, o Espírito é que vai dar vida a vocês. Tem que fazer as coisas. Gente, a letra da lei matava, porque a lei dizia que tu era o quê? Culpado, condenado, que tu não era capaz de cumpri-la. Acabou. A lei judaica mata, o Espírito vivifica. O nosso Espírito estava morto e foi vivificado. A carne para nada aproveita. E a lei era cumprida onde? Com as obras da carne. Tu pode fazer, obedecer senta aí, se não for na carne. A obediência, a lei tem que ser por obras da carne. Mas também a Bíblia diz que a lei estava enferma, que a lei nós não conseguiríamos vencer porque a lei estava enferma, porque estava na carne. Ou então o crente tem que simplesmente, meus irmãos, se entregar a Cristo e ser vivificado no Espírito. O meu Espírito é quem estava morto, meus irmãos, não era a minha carne. Meu Espírito estava morto até ser o que? Vivificado. Nota-se o termo vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, vivificou juntamente com Cristo. Vivificou. Cristo nos vivificou. Então eu passei de morto espiritual para vivo espiritual. Então eu iria morrer só uma vez, a morte da carne. Matemática é simples. Você nasce duas vezes, morre uma. Ou então nasce uma vez e morre duas. Agora só entende isso quem é espiritual. Quem é carnal não bate essa matemática, né? A matemática de Deus é diferente, irmãos. Graças a Deus por isso. Voltando a Romanos capítulo 7, versículos 7 e 8. A lei mostra o pecado. Que diremos, pois, a lei é pecado? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. O Espírito Santo, usando o apóstolo irmão Paulo como interlocutor, aquele que repassa, ele não é o locutor, é o interlocutor. Ele é aquela pessoa que passa a informação dada por outro. O Espírito Santo, usando Paulo como interlocutor, afirma que a lei era boa. A lei era boa. E, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Alguém que já fez uma tomografia, entra naquela máquina que você é examinado. Aquela máquina é boa ou ruim? Mas ela vai descobrir, pode descobrir um tumor maligno, não pode? É boa. Ela não vai descobrir. A lei é uma espécie de máquina de raio-x ou de tomografia que vê você pela parte interna, olha.
Eu sou esqueleto. Vê a lei. Digamos que você chega numa máquina dessa e descobre que tem um tumor maligno no cérebro. Meu Deus do céu, que máquina ruim. Descobriu que eu tenho doença. Não, a doença já estava em você. Aí a lei te mapeava todinho dos último cabelinho aqui, mesmo levantando, não o irmão João é mais fácil, né, que não tem cabelo, até a pontinha do pé está mapeado. E não vai encontrar nada bom. Uma vez eu lembro de uma pregação, faz tempo, pastor, ele disse: se existisse uma máquina de ler pensamentos, vocês permitiriam passar 24 horas na mente de vocês? Quem aí permitiria? Levantar a mão, eu vou ser providencial para a gente ver, ler o pensamento dos outros. Porque você, o problema é que Deus conhece a parte interna, e a lei mostrava isso a todo mundo. Ou seja, a lei seria uma espécie de máquina de ler pensamento. Quando você alguém subir e disse: rapaz, eu não consigo, eu ia sempre cair. A lei é boa, o homem é que é mau. A parte interna do homem é que é ruim. A Bíblia diz que você, quando for tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Deus e ninguém tenta. Nós somos tentados pela... Não foi, meu Deus? Eu ia com o Luciano ontem, foi ontem no centro? Aí o Luciano disse: oh, que cama linda. Não olhe não, se pode nem olhar, se pode não. Porque se olhar gera concupiscência, né? Olhe não, pelo amor de Deus. Por favor, irmãos, é Tiago capítulo 1. Agora é comigo. Até quando? Versículos 13, 14 e 15. Tiago 1, de 13 a 15. Amém? Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Como é que eu vou ser tentado por Deus? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Simples. Deus não tenta ninguém. Quem me tenta é o engodamento, o engano do pecado. O pecado ele age da seguinte forma: ele mostra alguma coisa que você acha que vai ser maravilhoso, mas é só, chama-se engodo, é um engano, é ser ludibriado pelo pecado. Foi como Eva e Adão foram lá atrás enganar. Eva foi enganada, Adão foi desobediente. A serpente olhou para Eva: mas mulher, tu não viu o que Deus disse não? Por quê? Ele disse que tu podia comer de todos os frutos que estavam no jardim. E Deus não disse isso não? Gente, um dos maiores conhecedores do livro sagrado, sabe quem é? Satanás. Ele tentou Eva usando a palavra de Deus. Tentou Cristo usando quem? A palavra de Deus. Ele conhece, até para tentar nos enganar. Mas mulher, come. E Eva foi lá e foi enganada, achou que ia ser conhecedora do bem e do mal e ser igual a Deus. Não foi, Deus o que deu. Glória a Deus que mandou Cristo para a gente. Então, nós temos que ter cuidado com a nossa concupiscência, com a nossa cobiça, com o nosso olhar. É assim, a concupiscência começa pelos olhos. Uma olhadinha aí, 1 João. 1 João capítulo 2, versículos 16, só o 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. A carne cobiça, o olho também. Nós olhamos e cobiçamos. E a lei mostra justamente este lado do homem, o lado da carne, o lado que você é fraco e não vai conseguir ter ele porque você é pecador e não consegue se justificar, que era justamente o que o Paulo explicava aos irmãos, que a concupiscência produz o pecado. Só a tentação não é pecado, viu? Cristo não foi tentado, mas ele cedeu? Não. Quando você for tentado, ore a Deus para fugir da tentação. Amém? Voltando a Romanos capítulo 7, versículos 9 e 10. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. Irmãos, neste fragmento, nesta passagem, o apóstolo mostra a incapacidade dele, de Paulo, e dos judeus, principalmente os fariseus, de entender e compreender a condição temporária da lei. Eles não entendiam, sendo observadores rigorosos da Torá. Eles conheciam, eles liam, reliam, conheciam decorado. A prova é Nicodemos, né? A prova é Nicodemos, do mestre da lei, certo? Eles Eles não entendiam e conheciam apenas as ordenâncias externas. A lei verdadeira não tinha sido escrita em seus corações. Por isso Paulo diz que vivia em certo tempo sem a lei. Qual lei? A lei de 1 e 2 Coríntios, capítulo 3. Segundo Coríntios 3:3. Amém? Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábuas de carne do coração. Paulo, como nós também, vivemos bom tempo sem a lei do Espírito de vida, a lei escrita em nossos corações. Quando nós não fazemos ou deixamos fazer algo por formalidade, sim porque a lei que está escrita dentro de nós nos diz: isso não é coisa para tu fazer. Não permite no São João. Por esta razão, Paulo afirmou que conhece, que ao conhecer a lei do Espírito, sentiu-se morto. Olha que coisa linda. Por isso que ele diz: em algum tempo vivi sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Nós não admitimos estar mortos sem ofensa de pecado, mas a lei do Espírito de vida, do Espírito Santo, nos mostra que nós estávamos mortos ainda. Aí foi que ele entendeu: opa, o mandamento que era para a vida, eu achei que era para a morte, mas a lei de Deus escrita nos nossos corações. Só tem a lei escrita, meus irmãos, aquele que o Espírito Santo vai lá dentro de seus corações e nos vivifica. O crente sabe que não há nada nele que o agrade. O crente sabe que sem Cristo está condenado. Em Gálatas capítulo 3, nos mostra como é. Ora, quer dizer que a lei é contra a promessa? Versículos 21 e 22 de Gálatas 3 nos diz: logo, a lei é contra a promessa de Deus, as promessas de Deus?
de nenhum só, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Ora, eu não posso dizer que minha justiça veio da lei, porque a lei não pode produzir justiça. Minha justiça veio por Cristo Jesus. Por isso que todos foram encerrados embaixo do pecado, para que a promessa de Deus fosse dada aos crentes. Qual é a promessa de Deus? Vida eterna. 1 João, capítulo 2, versículos, se me faz memória, 22 a 24. 1 João, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. Amém? Volta a Romanos capítulo 7, versículos 11, 12 e 13. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Nós vimos que o engano do pecado é quem nos mata. Nós vimos que a morte física do homem e a espiritual é advina através do pecado, lá do nosso amigo Adão. E é nesse sentido que Paulo diz que a lei é justa, santa e boa. Por que é justa e santa? Porque veio de Deus. Foi Deus que criou a lei. A lei foi dada a Moisés por Deus. Moisés não criou a lei foi escrita por Deus. Então não é a lei de Moisés, é a lei de Deus, certo? Ela é justa porque existe obediência de todos os seus preceitos. Tudo que vem de Deus é bom. Aí os contratantes vão dizer, quer dizer que a lei é boa agora porque foi extinta? Não, a lei sempre foi boa. Lembra da história da máquina? A máquina é boa, a máquina de tomografia é boa. O tumor pode não ser, a lei é boa. O homem que está contaminado com o pecado, a natureza do homem, e a lei mostrava a nossa natureza pecaminosa. O pecado, meus irmãos, é inimizade contra Deus e causa a morte. Não tem como você ser salvo se não for por Cristo. O salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por quem? Por Cristo Jesus. Quando se lê, o salário do pecado é a morte. Quem é que não peca? Vocês aqui não pecam? E por que vocês estão vivos? O salário, o pecado gera a morte física e a morte espiritual. O pecador remido só morre a morte física. E o dano da segunda morte, meus irmãos, ser lançado no lago de fogo e enxofre, é uma tristeza. E muitos irão lá. O que mais me entristece é isso. Que pessoas que nós amamos, viu? Pessoas que nós, próximo da gente, irão queimar literalmente no inferno. E boa parte dessas pessoas poderiam ter ouvido da nossa boca o Evangelho. E muitas vezes a gente não fala, não vai escutar, não sei o que, não quer ouvir, não tem paciência para isso. Muitas vezes vai deixando, e a pessoa parte. E quem morre por Cristo, com essa peça, eu não entendia o velório, as pessoas chorando tanto, hoje eu entendo. Um velório de uma pessoa descrente, o choro que tiver é pouco. Ele não sabe
nem porque estão chorando, porque a tristeza é grande. Então, meus irmãos, oremos a Deus, que Deus nos capacite para falar o nome de Deus às pessoas, para que o amor de Deus através de Cristo, a Bíblia diz que Cristo nos amou e com seu sangue nos lavou. Se nos lavou, que somos pecadores, que abundou o pecado em nós, como a Bíblia nos mostra, o pecado torna-se excessivamente maligno. Se nós fomos lavados pelo amor de Cristo, por que essas pessoas também não podem ser? Então, cada pessoa é um alvo para se falar o Evangelho. Se ela vai crer ou não, é outra história. Que Deus nos abençoe, Deus nos capacite, Deus nos fortaleça a entendermos e aplicarmos a sua santa e perfeita palavra em nossas vidas. Amém?